To Sir with Love, ao Mestre com Carinho. É um belíssimo filme britânico de 1967, estrelado por Sidney Poitier. James Clavell dirigiu e escreveu o roteiro, baseado na semi-autobiografia de R. Braithwaite. O filme estabelece o gênero no qual um professor idealista é confrontado com uma classe de adolescentes problemáticos e socialmente desajustados, fora dos padrões dito convencionais. Poitier interpreta um professor negro em uma escola predominantemente branca, de alunos brancos, em Londres. Além de tocar na questão racial, o enredo também se concentra nos habituais problemas da adolescência, em especial numa comunidade pobre, e na necessidade de identificação com a figura de um líder. Eis uma belíssima homenagem aos professores e às professoras de todo o planeta. Mas a questão é ainda mais complexa. Eu me recordo quando, ainda bem menino, escutava o meu pai se levantando cedo, em verdade no final da madrugada, arrumando-se às pressas para lecionar em colégios snobs de Belo Horizonte para alunos presunçosos e insuportáveis. Mas não tinha outro jeito. Era isso ou inaceitável inadimplemento das prestações do apartamento financiado pela Caixa Econômica, sem contar os boletos e faturas e carnês intermináveis, muito conhecidos de uma família comum, oriunda do interior de Minas, com duas crianças ainda pequenas, eu e meu irmão, e que mal andavam. Muito raramente eu o via chegando em casa, porque eu dormia cedo. Além disso, eram nada menos do que 3 ônibus lotados, além de muitas centenas de metros caminhadas adentrando a noite já escura pelas ruas e ladeiras do bairro da Serra, onde nós morávamos. E o meu pai seguia resiliente. Nada era mais sagrado para mim do que o material de trabalho dele, o material de aula do meu pai, guardado metodicamente na estante lá do quarto. Sempre 1 ou 2 livros didáticos, eu me lembro, a pasta de couro marrom surrada, as anotações em blocos de rascunho, feitos com sobras de papel de impressora matricial, canetas e diversos lápis cuidadosamente apontados, como se estivessem de prontidão ao menor aceno de alguém que desejasse o aprendizado. O melhor dia do ano, para mim, eu também me lembro que era quando eu recebia o meu material escolar adquirido com o enorme sacrifício de uma família assalariada. O odor das páginas em branco dos cadernos que a minha mãe encapava com a precisão cirúrgica que lhe era própria e o inebriante conhecimento inserido naqueles livros didáticos sussurravam que dali poderia germinar, quem sabe, um adulto decente ou alguém que ensinasse as pessoas a pensar. Divididas então eram as tarefas. O meu pai provia e ainda ensinava centenas de meninos e meninas, e eu tinha todo um ano letivo entre provas e deveres de casa para não decepcioná-lo. E confesso com tristeza que falhei algumas vezes. Bom, existe uma mágica em tudo isso. Com aquelas poucas ferramentas de trabalho, aliadas à perseverança e a um cérebro permanentemente inquieto e questionador e abundante, o meu pai estava transformando, diante dos meus próprios olhos, toda uma sociedade a cada dia enfrentado de labuta extenuante. O meu pai exercitava com destreza a maior e a mais sublime vocação de todas, a de transmitir conhecimento, transmitir dignidade, cidadania e de, sobretudo, ensinar o ser humano a pensar e a sobreviver ao meio. Ou seja, ensinar o ser humano a ser humano. Todo e qualquer docente da face da Terra será sempre um garantidor de que existe sim um futuro possível com equidade e sustentabilidade. Me impressiona a sistemática destruição de nossa infraestrutura acadêmica, a constante redução de financiamentos de pesquisa e desenvolvimento, as escolas e universidades públicas sucateadas, o ensino básico efêmero, os docentes desmotivados, pouco qualificados e muito mal remunerados,
coisa de extermínio de cinema catástrofe. Nota-se que a educação no Brasil se consolida, como dizia Vinícius de Moraes, como uma casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada, onde ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. E na qual ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, e nem mesmo fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Por outro lado, também me estarrece a infinita criatividade e a perseverança dos nossos professores em todos os níveis. É a história da professora que não dorme durante as noites preparando a sopa, que a mesma leva na cabeça, em uma panela grande, pesada, caminhando por horas a fio, para que seus alunos na zona rural de algum lugar esquecido do Brasil não deixem de assistir às aulas, já que muitas vezes é onde fazem a única refeição do dia. Ou da professora que alfabetiza jovens e adultos, como a minha própria mãe, inclusive, fez durante muitos anos em sua juventude, conferindo a maior dignidade a seres humanos. Qual dignidade? É o poder de conhecer o mundo pelas letras e ainda pelos números e de se comunicar com esse novo mundo. Ou a história do professor que utiliza ossos de rabada de bovinos, como eu vi numa reportagem recentemente, para ensinar a matemática mais básica no sertão da Paraíba. De repente também a história de um coordenador de universidade pública que eu conheço, de uma grande capital brasileira, que assume às suas próprias expensas os equipamentos necessários ao prosseguimento de pesquisas para que não sejam relegadas à lata de lixo. São exemplos intermináveis. Eu confesso que carregarei eternamente a culpa e o arrependimento de cada resposta minha petulante, de cada grosseria em sala de aula, de cada uma de minhas interrupções jocosas, dos meus gestos e insinuações pernósticas e até mesmo do meu sono adolescente e desrespeitoso, enquanto alguém altruísta tentava enfiar conhecimento em minha cabeça vazia, desviada a bobagens e ao onanismo incessante e aos peitos e às bundas das meninas da sala de aula. Bom, cumpre agora uma observação interessante. Eu recebi em minha residência, de noite, há alguns dias, a visita de um grande irmão de armas. Eu logro dizer que o meu amigo leciona a melhor e a mais estimulante filosofia do direito na Universidade de Brasília. Bom, vinhos e cervejas degustadas, música de qualidade, Kants, Platões, Agostinhos, Spinozas, Nietzsches, exorcizados em diálogos profundos, exauriram o nobre convidado, que ao ir embora deixou sobre a minha mesa o material de aula que trouxera consigo. Material em essência idêntico ao que meu pai diariamente carregava, guardadas as devidas proporções de tecnologia, peso e praticidade. Entretanto, há algo absolutamente idêntico. Tanto o meu pai quanto o meu amigo professor são grandes idealistas, cavaleiros românticos que não se afastaram jamais da ideia de que um Brasil melhor se faz com o mais límpido conhecimento. O meu pai não está mais aqui, não está mais em sala de aula, uma vez que a finitude de seu corpo não lhe prorrogou tal oportunidade. Felizmente, um amigo professor continua ativo e espero que continue assim, que permaneça assim por muitas décadas, brindando-nos com iluminuras. Paradoxalmente, é fantástico e ao mesmo tempo irrelevante que atualmente existam incontáveis plataformas de trabalho avançadas e que proporcionam o acúmulo, o gerenciamento, o monitoramento e a racionalização de todo um arcabouço infinito de informações e dados voltadas ao processo educativo, embora ainda não acessíveis a todos. Também é fantástico e ao mesmo tempo irrelevante, o que é um paradoxo, o modelo de gerenciamento das modernas instituições de ensino, ainda que estabelecendo interface outrora impensável entre docentes e discentes. No final das contas, tudo se resume aos poucos livros mesmo, a pasta de couro marrom, as anotações em blocos de rascunho, as canetas e aos lápis apontados.
e, acima de tudo, a uma abnegação extrema, inexplicável, inominável e que não se verga aos impropérios enfrentados do cotidiano de um professor em nossa pátria.